É você ser referência no trabalho com a psicanálise na sua região. É você ser referência na transformação do seu paciente. É o paciente enxergar você como uma autoridade, aquele que conhece o que está fazendo, que sabe identificar as diferentes estruturas da personalidade, que consegue fazer o paciente ter insights profundos e transformadores para conseguir efetivamente mudar a própria vida, mudar a maneira como ele lida com os próprios conflitos, com as próprias pulsões, com os próprios objetos internos. É você, por causa disso, quando você se torna essa referência, quando você é visto como especialista na sua região, você tem mais pacientes procurando o seu serviço, porque a maioria absoluta das pessoas sonha, a maioria absoluta, e estão ávidos por profissionais que dominem esse conhecimento, que consigam realmente transformar as suas vidas. Você vai ter pacientes especializados, executivos, líderes empresariais, são pessoas que vão estar ávidas para ter insights profundos, para realmente transformar a sua vida. E por causa disso, quando você consegue entregar esse resultado para essas pessoas, você vai ganhar mais nos seus atendimentos. Você vai conseguir cobrar o preço justo para viver do seu consultório, para não depender dos convênios que pagam pouquíssimo para você, que fazem você não ter um rendimento adequado, justo e digno para um psicólogo, um psicanalista viver e continuar investindo na profissão, se especializando ainda mais, para dominar cada vez mais o diagnóstico psicanalítico e se tornar especialista na interpretação dos sonhos em 90 dias. Os pacientes, eles vão ter resultados na terapia, do que você conseguir chegar às causas dos conflitos inconscientes que estão fazendo os pacientes sofrer. Ele vai conseguir ter uma ideia clara de como ele funciona, do que está acontecendo com ele, o que está fazendo ele sofrer. Você, por causa disso, porque você vai ter resultados com seus pacientes, você vai ter mais indicações, porque os pacientes vão falar bem do seu serviço para as outras pessoas, porque eles vão estar satisfeitos com o trabalho que você vai estar realizando com eles, eles vão ver progresso, sessão após sessão, eles vão ver o quanto você sabe o que você está fazendo, o quanto você tem segurança naquilo que você faz, na condução do tratamento, o quanto você é confiante nas interpretações que você faz, na devolução que você faz ao paciente sobre o que ele está passando, sobre qual as angústias que estão fazendo ele ter sua vida paralisada, aquela angústia intensa, aguda, que faz o paciente não evoluir, ter a vida estagnada, você vai ajudá-lo a enxergar isso e vai fazer com que essa angústia diminua e ele volte a conseguir investir a sua energia de um jeito produtivo, criativo, que vai ter uma evolução, ele vai se desenvolver enquanto sujeito. Por causa desses progressos nas sessões, porque os pacientes vão ver resultados nos seus atendimentos, porque eles vão ver valor na sua sessão e no seu trabalho, porque vão enxergar você como referência, como especialista na área, você vai ter pouquíssimas interrupções de tratamento, porque os pacientes eles vão notar melhora nos seus problemas. Por exemplo, em relação à sexualidade, aos problemas sexuais que eles estão tendo, a inibição sexual, a falta de desejo, a ejaculação precoce ou impotência sexual, eles vão ter melhoras em relação a isso, vão ter melhoras também em relação às brigas com a esposa, aquelas brigas que estão desgastando o relacionamento, que estão acabando com o casamento dos sujeitos, ele vai entender como poder comunicar com a esposa para que essas brigas diminuam, para que eles consigam conversar de um jeito mais empático, de um jeito que
faz com que eles consigam resolver os problemas que um casal tem que resolver, tanto em relação ao próprio casal, como em relação às coisas do dia a dia, a relação com os filhos e tudo mais. O paciente também vai conseguir enxergar os problemas que ele está tendo dentro do ambiente de trabalho, a maneira como ele está liderando os seus subordinados, os conflitos que ele está tendo em relação a isso, a gestão da raiva, que está muito complicada para ele, tudo isso ele vai conseguir encontrar novas formas de melhorar a sua relação com os seus liderados. Ele também é possível que os conflitos com a família de origem diminuam intensamente de intensidade, porque como ele vai ver a responsabilidade que ele tem nas brigas e nos conflitos, ele vai se colocar nessas discussões de maneira muito diferente, de maneira muito mais madura, de uma maneira muito mais adulta. Com o progresso da terapia e com os resultados do tratamento aparecendo, o lado infantil do paciente vai perdendo força e o seu lado adulto, o seu lado maduro vai tendo espaço, vai fazendo com que ele consiga ter realmente uma gestão da raiva, uma gestão do ódio, conseguir lidar com as frustrações e com o sofrimento mental de uma maneira mais integrada, de uma maneira mais amadurecida, uma maneira como o paciente sempre quis e nunca conseguiu sozinho, porque ele vai perceber que junto com você, ele vai conseguir refletir e pensar sobre as próprias questões de um jeito que ele nunca pensou antes. Ele vai ter tipo de diálogo com você que ele nunca teve com nenhuma pessoa antes na vida dele, nem com ele mesmo. Ele vai perceber que a relação com você faz com que ele consiga estabelecer um diálogo interno com ele mesmo, se conhecer de um jeito que ele achava que conhecia, mas vai se dar conta que não conhecia. Ele vai perceber que ele era dominado pelos conteúdos inconscientes, pelos processos inconscientes, sem saber, achando que ele tinha domínio para a própria vida. E isso é transformador na vida do paciente.